Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de maio, cuja leitura do dia em 2 Coríntios, capítulos 5 e 6 e 1 Samuel, capítulos 13 e 14. Quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor, para você acompanhar comigo o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não podemos ser homens com os seus espelhos mágicos, ilusórios, que nada veem além de si mesmos. Muitos de nós temos agido assim, que se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Não podemos ser homens com seus espelhos mágicos, que só vem um Cristo vencido em dor. Exemplo disso, os crucifixos da vida, que não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós. E é muito importante meditarmos sobre isso, porque às vezes, o nosso viver é um viver daqueles que desprezam o que Jesus fez na cruz por nós, daqueles que desprezam a cruz de Cristo, sabe? É como se as nossas atitudes fossem atitudes daqueles que de verdade não se identificam com a morte de Cristo. Me lembro de Filipenses 3, capítulo onde Paulo diz que deixava tudo por Cristo, e que é o mesmo capítulo que ele fala algo maravilhoso a partir do verso 12. Não que já tenha alcançado, se referindo à ressurreição, ou que já seja perfeito, mas prossigo, eu vou em frente. Não é que eu já alcancei, eu prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E o perfeitos aí é maduros. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, de que outra maneira? De que não está prosseguindo para o alvo, achando que já é alguma coisa.
que já é alguém, sabe? Aí ele fala algo maravilhoso, ó. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Chegamos até aqui na caminhada? Vamos seguir daqui em diante. Aí, e não retrocedendo, mas prosseguindo. É prossigo para o alvo e não é retrocedendo, você está entendendo? Não é retornando no caminho, mas é prosseguindo. Aí ele fala algo que é o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos. Imitar o quê? Prosseguir para o alvo, tá? E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Era algo que entristecia profundamente Paulo. Que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Não prosseguem para o alvo. Vive como se tivesse o rei na barriga. Versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A morte de Cristo não foi o fim. Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A morte não foi o fim para Jesus Cristo. A morte de Cristo era plano de Deus. Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, em referência à besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Era plano de Deus desde o início. Sabendo que o homem cairia. Eu não sei se eu consigo te passar o que eu sinto ao meditar nesse versículo, especialmente na parte B. Existe um registro no livro do Cordeiro, tá? Dos salvos, mas ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não é que Deus enviou o seu Filho porque ele viu depois de tanto tempo que deu errado. E a humanidade não podia viver para a sua glória. Já estava condenada. Mas era algo que Deus já sabia. Deus é atemporal e ele já sabia. Por isso que o plano já era de o Cordeiro morrer. Então era plano de Deus. A morte de Cristo é um chamado a todos. João 12, 32 a 33. E eu, quando for levantado da terra, crucificado, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. A morte, ali, na cruz, era um chamado a todos, atraindo a todos, mostrando a todos a oportunidade de salvação pela fé em Cristo Jesus. E esse chamado a todos aconteceu na cruz, quando ele foi levantado da terra. Então, Filipenses 2, 5 a 8, veremos isso.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de Cristo não foi em vão. Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A morte de Cristo deve ser relembrada até a sua vinda. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ok? Cristo morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Cristo morreu pelos nossos irmãos. Também, Romanos 14, 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. No contexto aqui, o irmão. Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ainda éramos ímpios, Jesus morreu para nossa salvação. Aleluia. E interessante é que essa foi uma morte por todos. Não apenas por nós, pelos irmãos, por quando éramos ímpios, mas por todos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morreram. E ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu para nos livrar da condenação. Romanos 8, 33, 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Cristo morreu para nos comprar para Deus. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Cristo morreu para ser o nosso Senhor. Romanos 14, 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor.
porque foi para isto que morreu Cristo, e ressuscitou, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Bom, então como? Como corresponder a essas verdades? A partir do verso 14, eu vejo aqui respostas. 7 respostas. Primeiro, acolhimento do Evangelho, versos 14 e 15a. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu preciso entender o Evangelho, compreender o Evangelho e acolher o Evangelho. Primeiro. Segundo, é a renúncia. Para que os que renúncia, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que não vive, os que vivem que não vivam mais para si. Lembra que eu falei mais no início? As vontades, os anseios, as expectativas, o planejamento pessoal, nós não submetemos ao Senhor. E mais do que isso, nós não assumimos como que devemos fazer por ser a vontade de Deus. Então, nós precisamos viver, não viver para nós, pelo contrário, renunciarmos. E a parte C do versículo 15, quando diz, mas para aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, uma entrega a Cristo. Então, eu acolho o Evangelho, eu renuncio a mim mesmo, a minha carne, ao mundo, e me entrego ao Senhor. Versículo 16, quando isso acontece, eu tenho uma nova cosmovisão, uma nova visão. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, o padrão era, em relação aos irmãos, era o padrão do mundo, segundo a carne. Agora não, ele está dizendo, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo esse padrão. Eu vou parar de enxergar dessa maneira, mas eu vou ter uma nova visão, uma nova cosmovisão, melhor dizendo, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Quinto, versículo 17, eu vejo aqui a novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Então, novidade de vida. Sexto lugar, proclamação do Evangelho, versos 18 a 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O que se faz com esse ministério da reconciliação? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado vem depois, onde eu vejo aqui em sétimo e último lugar, eu vejo a importância de entender que foi uma troca. Deus o fez pecado por nós. Precisamos entender que houve uma troca. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida
porque você tem acesso.